Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje concluir o capítulo 6 de João, o Evangelho de João, onde fala sobre a murmuração dos judeus, mas depois os discípulos escandalizaram e muitos discípulos se rejeitam. A gente vai unir, tem 3 blocos, mas a gente vai concluir porque é uma história só. Depois de Jesus falar que era o pão da vida, os judeus se escandalizaram com essa expressão. Como o pão da vida? Como assim ele veio do céu? E Jesus tenta explicar a eles. Jesus foi bondoso para com os fariseus, os doutores da lei, mas aqui nesse momento, quem estavam eram as pessoas simples, porque até usar a expressão que mais se falava sobre Jesus, não é ele Jesus, o filho de José? Então as pessoas achavam difícil ele ser o Cristo, porque era uma pessoa comum, conhecida deles. Às vezes a gente tem essa dificuldade de reconhecer coisas boas e como Deus opera por meio de pessoas simples. E o Evangelho de Deus é assim. Se o povo de Israel tivesse se atentado mais quem foi, por exemplo, seu principal rei, Davi, não teria pensado dessa forma. Davi era um homem simples de campo e foi escolhido por Deus. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. É assim que ocorre. Então, o que foi que aconteceu? O verso 45 diz: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este que tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus, então, mais uma vez é enfático em dizer: Eu não só falei, como repito, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna. E aí Jesus fala: quem beber do seu sangue, comer da sua carne. E isso trouxe um escândalo maior. Mas se os discípulos estivessem ali, os que estavam acompanhando Jesus, os que ouviam o seu discurso, lembrado, por que é que não se comia sangue, como diz em Deuteronômio? É porque sangue é vida. Então, quando Jesus diz: quem beber do meu sangue, quem comer da minha carne, Jesus estava falando: olha, quem tiver acesso a mim, ouvir as minhas palavras e crer, esse terá a vida eterna. Jesus estava justamente se referindo à vida. E quem estava com ele, quem o aceita em nossos dias, tem acesso à vida eterna. O texto continua dizendo, o verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu te que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode comer o sua carne, né? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tende vida em vós mesmos. E um pouco mais para o fim dessa parte, e o versículo 58 diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Porque os discípulos que estavam ali, os judeus de modo geral, eu falo discípulos, mas é os judeus, eles criam fortemente, como até hoje, em Moisés e no que Moisés escreveu. Eles tinham que o maná foi dado por causa de Moisés. Então havia algo de especial nisso. E agora Jesus diz: olha, quem comeu daquele pão morreu, mas quem comer do pão que eu der viverá eternamente. Jesus mostrou que ele estava acima de Moisés. Ele era o profeta maior. Ele que veio como representante do Pai, veio do céu para nos conceder a vida eterna. E aí o que foi que aconteceu? Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito da sua palavra, interpelou-lo: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E aí o que foi que aconteceu? Pela primeira vez, pessoas que seguiam a Jesus deixaram de seguir. Era comum ver cada vez mais pessoas seguindo a Jesus. Jesus atraiu multidões, mas naquele momento muitos começaram a se retirar. E aí agora João introduz os 12. Observe, João vai falar sobre os 12, Pilatos, sem explicar quem eles eram. É mais uma evidência que o livro de João foi escrito depois. João não se prendeu a detalhes, porque sabia que os detalhes nós viríamos em outros evangelhos. Até aqui já fizemos
o comentário de Mateus, você pode assistir aí depois, procure na playlist. E o que acontece então? Ele diz, olha, e vocês, né? Pergunta aos 12, porque muitos foram embora, e vocês? E aí Pedro fala pelo grupo. Pedro diz o seguinte no versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, Pedro faz uma declaração pelos 12. Pedro diz uma grande verdade. Cristo tem a palavra de vida. Em Cristo há salvação. Para onde iremos se dele há salvação? Você que está na caminhada cristã, querido, que tem pensado em desistir, o que fazer do futuro, quero lhe dizer, permaneça. Para onde você irá se é Cristo que tem a vida? É nele que podemos nos salvar. Creia nele somente. E aí Jesus faz apenas uma única observação entre os 12, que ele diz assim, ó, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Na verdade não era o diabo em si, mas Jesus estava se referindo a Judas Iscariote, como diz no último verso 71, porque esse não seguia a palavra, não seguia a Cristo, mas estava seguindo a vontade do inimigo. Se você segue ao inimigo, você também se faz um demônio. E ali Jesus estava repreendendo a Judas para ver se Judas despertava. Porque, querido, só depende de nós despertar para aceitar Jesus ou se perder. Qual é a sua decisão hoje? Aceitá-lo como o pão da vida ou rejeitá-lo e seguir o caminho do inimigo? Que a sua escolha seja por Cristo e pela salvação. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graça te damos por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, porque tem nos deixado claro na tua palavra qual é o caminho para seguir, que é o caminho de Cristo Jesus. Ele pode nos dar a vida eterna e é dele que temos essa confiança. Abençoe a cada amigo do canal. Abençoe, Senhor, as pessoas da Turquia e da Síria, que eles se recuperem desse terremoto. Abençoe a Renata, filha também da Oriane, e o seu bebezinho que está por vir. Abençoe também, ó Deus, meu pai, minha mãe. Abençoe também a irmã Marinalva, a irmã Sônia. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte aqui do canal, como a irmã Cláudia, a irmã Auriane, Áurea e também suas filhas Miriam e Adelaide. Cuide de nós, não porque há mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.